Eu saúdo a amada e santa igreja com a santa paz do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus! Glória a Jesus! E glória ao Espírito Santo! Glória a Deus! Meus amados, vamos ficar de pé por mais alguns instantes em reverência à leitura e à proclamação do livro santo. E o texto amado está no Evangelho segundo o relato de Lucas, no capítulo de número 17. Lucas, o terceiro evangelista da sequência de Mateus, Marcos, Lucas e João. Estamos aqui no terceiro evangelho, capítulo de número 17. E nós leremos, irmãos, a partir do versículo 11. E a palavra, irmãos, vai dizer o seguinte: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de mim. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Podeis assentar, meus amados, com reverência, temor e tremor diante do Senhor. Meus amados, um culto evangelístico, um culto histórico, o primeiro culto, pastor Carlos, obreiros e missionários, irmãos da Assembleia de Deus Pentecostal, unidos em um só propósito. É um culto, nós estamos aqui participando da história desta igreja, da história desta congregação, que nesta noite está abrindo, como o pastor Carlos já falou, as suas portas para um grande bairro, o bairro Vila Alecrim, um bairro muito populoso, e como não é diferente, irmãs, dos outros bairros, muita gente precisando da pregação do Evangelho, da proclamação da palavra, para que muitos sejam salvos neste bairro, para que venham em um tempo breve adorar a Deus. E neste momento, aprove ao Espírito Santo nos conceder uma palavra. Ontem o pastor Carlos estava ali em frente ao centro médico, e ali ele me fez um convite: pastor, missionário, amanhã o Senhor trará uma palavra para nós. E ali, irmãos, apenas obedeci a ordem do Senhor, porque o obreiro deve estar sempre pronto para proclamar a palavra. Todos nós, como soldados de um exército de Cristo, temos que estar prontos permanentemente para proclamarmos a palavra. E essa palavra precisa ser proclamada aos 4 cantos da cidade, para gerar salvação, gerar arrependimento. Jesus, quando fez o seu primeiro pronunciamento público, está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Jesus disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino do meu Pai, o reino de Deus. E nesta noite, irmãos, esta passagem quis o Espírito Santo, aprove o Espírito Santo trazer através de mim,
que serei apenas um vaso, um simples vaso, para transmitir o que o Senhor quer dizer para nós desta noite. E eu entendi o porquê, irmãos e irmãs, que o Espírito Santo trouxe essa palavra, porque esta palavra ela vai falar a respeito de fé, porque estes homens creram que Jesus iria curá-los. Então o texto fala de fé, e o texto também vai falar sobre milagres, porque Jesus continua a operar milagres no nosso meio. A salvação de um ímpio, irmãos, é o maior milagre que nós podemos contemplar. E esse texto também, irmãos, vai falar de obediência, porque aqueles 10 homens leprosos receberam uma ordem do Senhor. Ele disse: vá ao sacerdote, apresentem-se aos sacerdotes. E o texto vai dizer: indo, foram curados. Obedecendo, foram curados. Irmãos, mas também esse texto vai falar a respeito da salvação, o tema mais importante na vida de qualquer ser humano. O que é mais importante não são as riquezas, é a nossa salvação. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, entregou sua vida, verteu seu sangue, derramou seu sangue, para nos salvar e nos libertar do império das trevas. Então esse texto vai também falar de salvação. E aqui, meus irmãos, o evangelista Lucas, que também era médico, a semelhança minha, o autor Lucas, o médico Lucas, é o único a narrar essa passagem. Essa passagem, irmãos, não está no evangelista Mateus, não está no evangelista Marcos, também não está no evangelista João. Apenas Lucas vai registrar essa passagem. E aqui, irmãos, Jesus estava indo para Jerusalém. Aqui, irmãos, mais ou menos 10 dias antes que antecedia a chegada de Jesus a Jerusalém. Aqui nós estamos nos reportando aquele tempo, missionários, pastor Carlos, missionária Érica. Aqui nós estamos há cerca de 10 dias da crucificação de Jesus. 10 dias, irmãos, Jesus estava percorrendo aquelas cidades, aqueles vilarejos. Jesus, ele estava anunciando os seus últimos sermões, os últimos milagres. E este milagre, irmãos, é o maior de todos os milagres em termos de quantidade, porque aqui, irmão, Jesus vai operar um milagre e vai curar 10 homens, vai curar 10 pessoas. Quantitativamente foi o maior milagre de Jesus. E Jesus estava percorrendo aquela aldeia, aquela cidade, aquele vilarejo, aquelas ruas, e aqueles homens ouviram falar que Jesus estava passando. O que eu aprendo aqui, meus irmãos, Jesus está passando nesta noite, nesta rua. Adorem, adorem, irmãos, podem adorar, irmãos. Jesus está passando dessa noite. Jesus está passando dessa noite, irmãos. E desta noite haverá salvação, haverá arrependimento, haverá conversões e haverá salvação nesta noite. Certamente o Espírito Santo preparou esta noite para que você tenha um encontro de salvação com Jesus. Eu tenho certeza, Senhor, que nesta noite haverá arrependimento e salvação, conversões a Jesus, vidas se entregarão a Jesus nesta noite, e haverá salvação. E ali, irmãos, Jesus e aqueles 10 homens souberam que Jesus estava passando. E o que eu aprendo aqui, irmãos? Que aqueles 10 homens não perderam a oportunidade de ter um encontro com Jesus. Irmãos, eles não perderam a oportunidade. Nós não podemos perder as oportunidades que Jesus coloca à nossa frente. E aqueles homens não perderam. A palavra vai dizer, irmãos, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais, é o Senhor falando, não endureçais os vossos corações. Credes,
arrependei-vos. Nós não podemos deixar passar a oportunidade. Jesus estava passando, Jesus está passando nesta noite no nosso meio. Quem crê que Ele está aqui nessa noite? Quem crê que Ele está aqui nessa noite? Quem crê que Ele está operando nesta noite? Glória a Jesus, glória a Deus e glória ao Espírito Santo. Então esses homens foram à presença de Jesus. Eles creram que Jesus é o Filho de Deus. E para a salvação é necessário que creiamos que Jesus é o Filho de Deus. Bem-aventurado aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus. Quando Jesus, certa vez, pastor Carlos, estava conversando com os discípulos, e ele indagou, e Pedro fez uma indagação, fez uma colocação para Jesus, e Pedro disse, ele perguntou a Pedro, quem eles dizem que eu sou? Quem diz, o que diz eles que eu sou? Aí Pedro, muito afoito, o primeiro a se manifestar, disse, Senhor, eles dizem que tu és o profeta, tu és Elias, tu és João Batista, que tu és um profeta. E aí Jesus disse para Pedro, Pedro, e tu, o que tu dizes que eu sou, Pedro? Pedro confessou e disse, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, tu és aquele que veio para tirar o pecado do mundo. E ele disse para Pedro, não foi carne, não foi sangue que tu revelou, Pedro, mas o meu Pai que está no céu. O meu Pai te revelou. E ali, meus irmãos, aqueles 10 homens foram à presença de Jesus. Aqueles homens, irmãos, queriam milagre, e provavelmente era a última oportunidade para aqueles homens. Quem sabe nesta noite, pastor Carlos, quem sabe seja hoje a última oportunidade para você. Quem sabe, irmãos, seja a última oportunidade para muitos aqui aceitarem a Jesus. Não sabemos o dia de amanhã, não sabemos daqui a 6 horas, daqui a um dia, daqui a uma semana, não sabemos qual será o nosso futuro. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. E aqueles 10 homens não perderam a oportunidade. E aqueles homens foram à presença, se aproximaram. Claro que aqueles homens, irmãos, eram pessoas segregadas. Eles possuíam uma doença naquele tempo incurável. Hoje a hanseníase, hoje a lepra é curada perfeitamente. Eu tenho um parente que foi curado da hanseníase. Então naquele tempo não havia cura. Eram segregados da sociedade, no convívio da família, e ficavam separados até o dia da morte. Então aqueles homens estavam passando pela última oportunidade. Jesus estava passando. Jesus está passando nessa noite. E aqueles homens clamaram a Jesus: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Precisamos, irmãos, reconhecer que só Jesus salva. A palavra vai dizer que não há outro nome nem no céu nem na terra, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Jesus, o Cristo, crucificado na cruz. Não há outro nome. Meus amigos que estão hoje aqui visitando, que foram frutos do evangelismo desta manhã, a igreja andou pelas ruas da Vila Alecrim, fez evangelismo, distribuiu panfletos, fez convite, chamou, e você aceitou o convite, e está nesta noite para salvação, e haverá salvação nesta noite. E esses homens, amigos, irmãos, e estes homens creram que Jesus poderia curá-los, e eles pediram a Jesus pela cura. Muitas vezes, irmãos, nós humanos, nós buscamos a Jesus para uma cura. Quantas pessoas fazem semana de oração,
15 dias de oração, um mês de oração em prol da cura de uma doença, da cura, pastor Carlos, de um tumor maligno, de um câncer, de uma doença incurável. Mas nós precisamos do maior dos milagres. O maior dos milagres é a salvação das nossas almas. E esse milagre, irmãos, e esse milagre, irmãos, Jesus está operando. Há pessoas, irmãos, que dizem assim: irmão Elton, pastor Elton, Jesus não opera mais, Deus não está mais operando. E eu digo: irmão, o maior milagre de Deus, o maior milagre de Jesus é transformar uma massa corrompida num ser salvo. É o maior milagre, irmão, de Jesus. É transformar um ímpio, um mentiroso, um adúltero, um bebedor de cachaça, um fumador, um consumidor de drogas, num liberto, salvo para Jesus. Pode aplaudir Jesus. Jesus continua operando milagres aos nossos olhos. Não precisa ir em outro país, outra cidade, outro estado. Jesus está operando no nosso meio. No meio da igreja. Jesus está operando no meio da igreja, irmãos. E aqueles homens creram. E aqueles homens, aproximando-se de Jesus, esperavam o milagre. Para a maioria ali, era o maior milagre das suas vidas: serem curados de uma doença incurável, a lepra, a hanseníase. Mas Jesus tinha um projeto muito maior do que curar a hanseníase daqueles 10 homens. E Jesus deu uma ordem, Jesus testou a obediência daqueles homens. Jesus disse: vá e se apresente ao sacerdote. Apresentem-se ao sacerdote, porque ele iria dar o atestado de saúde para aqueles 10 homens. E a palavra diz que indo foram curados, obedecendo foram curados, obedecendo teve um salvo. Meus amigos, estes homens foram curados daquela enfermidade incurável. Jesus continua curando, Jesus continua operando milagres, irmãos. Jesus. E o texto vai dizer, o evangelista Lucas vai dizer que apenas daqueles 10 homens, apenas um voltou. Irmãos, é a realidade da cristandade, é a realidade dos homens, é a realidade das mulheres. Nós não voltamos para dar glórias a Deus. E o nosso Deus, irmãos, pastor Carlos, é um Deus que quer ser glorificado. O Pai exige glorificação. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, é o Criador do céu, é o Criador da terra, é o que nos criou. Nós devemos tudo a Ele. Por isso toda honra, toda glória seja dadas a Ele. Podem glorificar, irmãos, podem glorificar nesta noite, irmãos. E Jesus tem um segundo encontro com aqueles homens. Jesus tem um segundo encontro com um daqueles homens. Irmãos, esta é a realidade. Irmãos, há um instituto lá nos Estados Unidos chamado Pastor Carlos, Instituto Moody, do Pastor Moody. E esse instituto fez uma pesquisa, irmãos, fez uma pesquisa muito importante para o nosso conhecimento. E foi pesquisado, irmãos, que 90% dos que se aproximam, que entram na igreja, não permanecem na igreja. Meu Deus. E aqui está a prova da pesquisa do Instituto do Pastor Moody. Aqui, de 10 homens, apenas um voltou. Apenas um voltou, meus irmãos. E eu faço uma pergunta aos amados e amadas desta noite: você está em que grupo? Dos 9 que não voltaram, ou daquele que voltou para dar glórias a Deus? Qual é o seu grupo? A que grupo você pertence, irmãos?
aqui grupo, convidados, amigos que vieram aqui esta noite para ouvir a boa nova, a boa palavra, a pregação da palavra. Que grupo você pertence, irmã? Que grupo você pertence, irmão? Aquele que voltou para dar glórias a Deus, ou aqueles que não se lembraram de voltar para dar glórias a Deus? E Jesus, irmãos, vai cobrar através daquele homem que voltou. E um detalhe, pastor Carlos, missionária, um detalhe, aquele homem era samaritano. Lucas faz questão de frisar, de destacar que o que voltou era samaritano. O que eu aprendo aqui, pastor Carlos? Que de onde menos se espera, vem. De onde menos se espera, vem. E aquele homem improvável, ele era samaritano, ele não era bem-vindo no meio dos judeus, eles eram inimigos do povo judeu. Foi exatamente aquele homem que voltou para dar glórias a Deus. E o Senhor Jesus vai fazer uma pergunta: onde estão os outros 9? Onde estão, irmãos, os outros 9? Onde estão, irmãos, os outros 9 que não voltaram para dar glórias a Deus? Precisamos dar glórias a Deus. Irmãos, tem crente que levanta de manhã da cama, não se ajoelha para dar glórias a Deus. Tem pessoas que sentam numa mesa para tomar o café da manhã, não se ajoelham para dar glórias a Deus. Tem pessoas que sentam na mesa do almoço, do jantar, e não param para dar glórias a Deus. Irmãos, nós precisamos dar glórias a Deus. Nós precisamos agradecer a esse Deus que nos concede todas as coisas, materiais e espirituais. E Jesus vai perguntar para aquele homem: onde está a irmã? Onde está aqueles 9 que não voltaram para dar glórias a Deus? O que eu aprendo aqui, irmãos? Que nós precisamos ser como aquele homem samaritano que voltou para dar glórias a Deus. Aquele homem voltou para dar glórias a Deus. Hoje, pastor Carlos, nós estamos aqui reunidos para dar glórias a Deus. Esse prédio, aqui haverá salvação, aqui vidas adentrarão estas portas para aceitar Jesus. Nós profetizamos nesta noite centenas, milhares de moradores da Vila Alecrim, da Volta Redonda, da Vila Lobão, virão aqui para dar glórias a Deus. E Jesus vai fazer mais um milagre. Jesus não estava satisfeito de apenas curar a hanseníase daqueles 10 homens. Jesus quer mais. Jesus quer mais de nós. Jesus exige mais de nós. E Ele vai dizer, vai, a tua fé te salvou. Irmãos, 10 curados, apenas um salvo. 10 curados e só um salvo. Porque a salvação, ela vem pela fé. A palavra diz que é impossível aquele que se aproximar de Deus, de Jesus, não creia que Ele seja o Senhor, o Salvador. Precisamos crer. Então, de 10 curados, só um voltou, só um foi salvo por Jesus. Jesus curou a rancenia daquele homem samaritano, mas também salvou aquela alma. Irmãos, eu sou médico, já operei mais de 20 mil pessoas. Dentre essas mais de 20 mil pessoas, operei pessoas com câncer. Câncer de ovário, câncer de colo de útero, câncer de intestino, câncer de estômago. Operei um não tem 15 dias, um câncer na face. O câncer curado, pastor Carlos, daqui a pouco aquele paciente vai morrer. Vai morrer de outra coisa, mas ele vai morrer. Mas aquele homem que voltou para dar glórias a Deus, conquistou algo mais. Conquistou algo mais. Conquistou a salvação.
a maior cura, a maior bênção, a salvação. E aquele homem, Jesus disse: vá, pode ir, vá, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Irmãos, principalmente aqueles que estão hoje aqui como convidados, precisamos da fé. Não a fé qualquer, não é a fé que o mundo ensina. Jesus disse: eu vos dou a minha paz, e eu não a dou como o mundo a dá. Jesus hoje quer salvar, Ele quer nos dar salvação. Talvez seja a última chance da sua vida. Entregue sua vida para Jesus. O Espírito Santo está nesse meio. Porque, missionário, pastor Elton, o senhor está afirmando que o Espírito Santo está aqui. A palavra garante isso. A palavra diz: onde estiver dois ou mais, basta ter 2 ou 3 ou mais reunidos, o Espírito Santo está no nosso meio. O Espírito Santo está passando nesses corredores. Tem almas para serem salvas nesta noite. Tem almas sendo chamadas para a salvação desta noite. Lembre-se, irmã, Jesus disse, Deus disse: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçam os vossos corações. Não endureçam. Aceitem, arrependam-se para serem salvos. Aquele homem se arrependeu e foi salvo, não perdeu a oportunidade. Então, irmãos, nessa noite precisarei ser breve, porque ainda há do culto, ainda eventos a acontecerem, mas não podemos, pastor Carlos, deixar passar em branco nesta noite. Que tem almas sedentas nesta noite, querendo ser salva. É hoje, a salvação é hoje, não é amanhã. Cuidado! Há alguns que dizem: não, pastor, hoje não. Talvez na semana que vem, talvez no mês que vem eu aceite a Jesus. Cuidado! Para os 10 leprosos foi a última oportunidade. Jesus estava indo para Jerusalém para ser crucificado e morto, para nos resgatar do império das trevas e nos salvar. Aqueles homens souberam aproveitar a última chance, a última oportunidade. Jesus está vindo para o nosso tempo. Eu creio que essa geração não passará sem que Jesus volte. Quem crê nisso, irmãos? Eu vou passar aqui a palavra, para que num breve tempo o pastor Carlos faça o apelo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está tocando os vossos corações. Ele penetra na nossa alma e Ele quer nos salvar nesta noite. Eu vou pedir ao pastor Carlos que continue o apelo, para que almas venham aqui se renderem a Jesus e se entregarem a Jesus e serem salvas por Jesus. Cadê a primeira pessoa? Já temos aqui. Cadê a segunda pessoa que quer se reconciliar com Jesus? Cadê a segunda pessoa para Jesus? A Bíblia diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Cadê a primeira pessoa? Cadê a segunda pessoa? Olha, está a segunda pessoa para se reconciliar com Jesus. Quer sair de família para Jesus, irmão? Cadê a terceira pessoa? É porque ela mora bem aqui, ó. Assim, ela que vai abrir o templo, vai limpar, agora bem aqui. Cadê a terceira pessoa? Quer se reconciliar com Jesus? A terceira pessoa vai vir se reconciliar, ó. Diga glória, igreja. Cadê a quarta pessoa? Que quer fazer uma nova aliança? Vem ligeiro, se pega de tempo, tem vergonha não. Vergonha se Jesus voltar agora, tu ficar. Pastor, eu tenho sido falha, reconheço. Venha ligeiro. Venha. Provérbios 28:13 vai dizer que bem-aventurados são aqueles que não encobrem as suas transgressões e os seus pecados. Confessam e deixam, alcançam a misericórdia. Está aqui, quarta pessoa. Romanos 3:29 vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 10:9 vai dizer: mas se com tua boca confessares e crer de coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Com o coração se crê e com a boca confessa. Aqui já tem, ó. Que
Quinta pessoa para se reconciliar com Jesus. A irmã Hanna. Tava de férias, irmã Hanna, viajando. Acabou de taca. Eu quero mais irmã para acompanhar a Hanna, irmã. Eu preciso de uma sombreira para acompanhar essa jovem. Eu preciso de uma pessoa para se doar. Não é para apontar pecado, é para ajudar. Você, meu irmão, vou colar em ti. Vou conversar contigo, vou fazer campanha, precisa ser orientada. Tem quantos anos, Hanna? Tem 14 anos. Eu não imagino o que ninguém quer fazer com a vida dela. E se vocês, que é obreiras, mulheres escolhidas por Deus, só apontar, falar mal, não ajudar, não adianta. Obreiras que são casadas, tem experiência, tem mais de 10 anos de casamento, para ajudar. 14 anos jovem, linda, tem tudo pela frente. O pai dela é um grande empresário em Teresina, milionário. O pai dela quer dar tudo para ela, mas para isso tem que ser uma menina obediente, papai e mamãe. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Santo é o teu nome! Cadê a sexta pessoa para Jesus? Eita, Deus Santo! Cadê a sexta pessoa para Jesus? Vamos orar? Amém? Se vocês puderem ficar de joelho, é bom, fica. Isso é para Jesus, não é para mim nem para o sobrenome, não. Isso. E a irmã Edilene tá morando, irmã Edilene. É bom até ficar aqui, né? Ajudando aí, não vou tomar jeito não, viu? Amém? Estende a mão para cá, igreja. Vocês que estão aqui, neste momento perante os céus, que está aberto, diga comigo, Senhor Jesus, neste momento, eu quero fazer uma nova aliança com o Senhor. Perdoa todos meus pecados e joga no mar do esquecimento. Escreve meu nome no livro da vida. Deus está aqui, as tuas filhas neste momento foram impactadas pelo poder da tua palavra. O teu Espírito Santo, Pai, que convence o homem, a mulher do pecado e do juízo final. Nesta noite está fazendo uma obra gloriosa, salvação de almas. Sei que está vendo festa, meu Pai, no céu, Senhor da glória. Porque a vida se arrependendo diante do Senhor, meu Deus da glória. Pai, que o Senhor venha libertar esta jovem, fazer uma grande obra na vida dela, mudar a mente, o coração dela, Pai. Levanta ela como uma grande missionária na terra, Senhor da glória. Pai, que ela venha ser uma mulher de oração, Espírito Santo da verdade. Pai, que o Senhor venha preparar um casamento abençoado para tua filha. Liberta ela de todos os demônios que tiver oculto agora aí, ó. Vai ser queimada, que diz comigo, em nome de Jesus. Todo demônio agora, em nome de Jesus. Nome de Jesus. Sai da vida dela agora, toma ordem. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai. Pode passar. Amém, meu Deus, está aí as tuas filhas neste momento, Pai. Toma a tua filha em tuas mãos, Senhor. Todo espírito da depressão, da loucura, da ansiedade vai ser queimado agora. A vida dela, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Bate para tirar agora da vida dela. Seja queimada agora. Em nome de Jesus. Sai.